Olá, meu nome é Thales e hoje eu vou falar sobre os detalhes finais de um personagem. Até aqui eu abordei aspectos fundamentais de um personagem, como comportamento, competências, personalidades, traços, história, conhecidos e outros aspectos de extrema importância. Nesse vídeo eu vou finalizar e juntar as últimas coisas para tornar o personagem completo e possível de ser utilizado numa história ou num jogo. Aqui, nesse vídeo que eu estou chamando de acabamento, eu vou falar sobre detalhes que são bem importantes também, mas que eles não definem tanto um personagem. Além desses detalhes cruciais que ainda faltam, é preciso verificar toda a coerência do personagem de acordo com o mundo e de acordo com ele mesmo. Então, nesse vídeo eu vou discutir três coisas: posses, aparências e uma revisão de um personagem. Então, começando com as posses falam do que o personagem possui. São itens, dinheiro, construções, acordos financeiros, contratos ou ainda algo específico do mundo, como por exemplo um Pokémon. Assim como em outras questões, é importante aqui ressaltar coisas importantes do personagem. Tudo bem, eu tenho um monte de canetas, eu tenho um copo de água, eu tenho uma cadeira, tenho várias coisas, mas elas não ajudam a discernir o que é importante para esse personagem. O importante das posses é tratar coisas que são incomuns, coisas que esse personagem tem diferente dos outros, ou que ele tem que são importantes para ele, ou ainda coisas que ajudam a definir esse personagem. Perguntas que ajudam a encontrar as posses de um personagem são as seguintes: o quão rico é o personagem? Ele perdeu tudo em apostas, ou ainda ele vem de uma família rica? O personagem carrega algum item essencial para seu ofício, como por exemplo um instrumento, uma caderneta de anotações? Que roupas que o personagem veste? Elas são importantes? Elas têm algum adorno específico? Ele tem algum item que recebeu de algum amado ou de alguém muito importante? Algo que ele sempre carrega com ele, ou que ele tem um valor afetivo muito alto? Como, por exemplo, um amuleto de sorte? Ele tem alguma residência? Algum direito sobre algum comércio específico? Algum item sobrenatural do mundo? Algum contrato valioso que ele realizou? Essas coisas falam sobre as posses do personagem e ajudam a discernir o que importa para ele e o que ele possui e carrega com ele. Agora entramos na aparência. A aparência trata como que o personagem se vê no espelho, como que as outras pessoas percebem esse personagem. Detalhes físicos gerais, impressões iniciais, ações incomuns que ele tem, ou coisas que saltam ao olho quando se observa ele. Pode ser adicionado detalhes raramente percebidos, como uma aura estranha, ou que só aparecem em determinadas situações, como por exemplo em lua cheia ou coisas do tipo. Nunca é fácil descrever um personagem. Você sempre pode ter vários artifícios e várias coisas que podem auxiliar nisso. Desenhos, imagens e pontos de referências podem ser de ajuda. Mas nem sempre é bom você definir extremamente bem o personagem. Quando você deixa coisas em aberto, você deixa para a imaginação preencher e, portanto, dá uma vida única para cada uma das pessoas que esteja interagindo com esse personagem. Uma coisa importante para se ter na aparência é que se o traço não é relevante, não ajuda a definir o personagem, não precisa ser incluído. Como, por exemplo, ter uma unha um pouco mais longa ou alguma coisa desse tipo que talvez não impacte o jogo. É claro, se você definir e acabar utilizando, muito bem, mas não necessariamente é necessário descrever isso quando você apresenta o personagem ou não é algo que salta aos olhos quando alguém vê o personagem. Perguntas que ajudam a discernir a aparência de um personagem são coisas do seguinte tipo: quantos membros o personagem tem? Qual é a cor e comprimento do seu cabelo, se é que tem? Ele prende o cabelo de determinada maneira? Qual é a cor dos seus olhos? Tem alguma coisa diferente nos olhos? Tem uma expressão que habita o rosto do personagem muito frequentemente? Ele é sorridente? Ele é muito sério? Ele tem uma cara malvada? Ele tem rugas, pintas, cicatrizes, tatuagens? Ou ainda um nariz diferenciado? Alguma marca visível? Como é que é o porte físico do personagem? Ele é forte? Ele é gordo? Ele é alto? Tem alguma coisa que o personagem possui que ele sempre porta com ele ou está aparente com ele? Como, por exemplo, uma roupa específica, um brinco, ou ainda alguma outra posse, como, por exemplo, um óculos? O personagem tem alguma aura, algum hábito pequeno que ele realiza com frequência, como, por exemplo, roer as unhas? O quão limpo que é o personagem? Tem alguma diferença na limpeza e higiene do personagem? Ele, por acaso, encara as pessoas? Ele tem algum traço sobrenatural que pode saltar aos olhos quando tu vê ele, como, por exemplo, ele tem orelhas pontudas imensas de elfo? Ou ainda tem algo que só determinado tipo de pessoa consegue perceber, por exemplo, uma aura mágica exacerbada, uma coisa sinistra que somente pessoas do povo dele conseguem observar? Essas são coisas que ajudam a trazer aspectos para a aparência de um personagem. E agora entramos no processo de revisão. Quando você está nesse processo de criação, é natural você complementar outras partes ao longo da produção. Você pensa em novas competências, novos hábitos, novas coisas para a história, novos detalhes de personalidade, novas aparências, vários pequenos detalhes que vão surgindo. E essas coisas se entrelaçam de determinada maneira que nem sempre acabam ficando perfeitas. É normal ter alguma incoerência, uma incompletude ou ainda alguma coisa conflitante.
E isso nem sempre é um problema, pode ser algo interessante para o personagem. Todas as pessoas têm alguma coisa incoerente, têm alguma incompletude, têm algo estranho nelas, que inclusive ajuda a definir elas. A ideia da revisão é você observar e passar pelo personagem, observando cada coisa, para ter certeza que elas se encaixam mais ou menos e elas se abordam de maneira um pouco coerente. O objetivo é ver que não tem nada extremamente fora do lugar ou algo conflitante demais, coisas que seriam inviáveis para o personagem. Além disso, algo que é mais importante do que o anterior é verificar se o personagem é condizente com o mundo que ele está inserido. Além disso, o mais importante ainda é verificar que o personagem está condizente com o mundo que ele está inserido e ele está condizente com a história que ele vai participar. Quando você verifica essa compatibilidade, é possível que você tenha que fazer modificações do personagem para que ele se encaixe melhor. Por exemplo, o personagem piloto de avião ele não pode estar num mundo que não há aviões, ou pelo menos a competência dele não faz sentido, a não ser que ele tenha vindo de outro lugar onde tivesse aviões. O mago que consegue utilizar magia ele não funciona num mundo que ele não tem magia. O mentiroso ele não sobreviveria num mundo que ele depende das mentiras e todo mundo sabe que ele está mentindo. Um assassino que mata compulsivamente, ele não ficaria impune por muito tempo no mundo que permite e almeja a captura dele. Alguém que consegue matar qualquer um com pouco esforço não é adequado para ser um personagem principal de uma história de combate. Ele pode não oferecer desafios ou interesse para a história. É importante, extremamente importante, que esse personagem esteja inserido com o mundo e com a história dele. Então, dentro desse tema, eu vou fazer algumas perguntas para auxiliar a observar isso. Primeira delas, o poder do personagem condiz com a situação que está e com o mundo que ele está inserido? Não é extremamente mirabolante? Faz sentido ali? As coisas que ocorreram no passado do personagem são plausíveis no mundo que ele está inserido? A existência do personagem pode ser mantida nesse mundo? As suas características são compatíveis com o mundo? Ele pode existir nele? A existência do personagem causaria uma mudança brusca no mundo simplesmente por ele estar lá? O personagem ele não é forte demais para a história em que ele vai estar? A personalidade condiz com o mundo que ele está? Uma pessoa extremamente bondosa talvez não conseguisse sobreviver num mundo cruel. Agora eu vou partir para o exemplo da Laura, famosa. Dentro das posses da Laura, algo de extrema importância são os perfumes que ela tem. São um detalhe do passado dela e é algo que ela carrega com ela com valor afetivo. Algo que ela se acostumou a ter. Além disso, dentro das posses dela, algo que é necessário para o ofício dela são as poções e um guarda-poções. E por último, uma posse que não é tanto física, é o contrato que ela tem com o Ventuzan. Esses são os exemplos de algumas posses que ela tem. Em relação à aparência da Laura, algo marcante dela é que ela tem algum encanto, alguma coisa que cativa quem observa ela. Isso tem a ver com o passado dela, que pode ser que ela seja uma elfa, pode ser que ela seja uma humana, pode ser que ela ainda seja um demônio. Além disso, ela tem orelhas pontudas, que marcam qualquer um que consegue observar ela. É algo extremamente crucial para como as pessoas tratam ela no mundo. Além disso, ela tem que carregar as poções, naquela coisa que eu disse nas posses dela, então ela sempre carrega aqui na lateral. Além disso, ela tem cabelo marrom avermelhado longo, olhos cor de âmbar e um corpo mais fino. Uma coisa também marcante da aparência dela é que ela geralmente sorri com facilidade. E com isso a gente tem uma descrição simples que inclui várias coisas da personagem. No processo de revisão da lore eu percebi algumas coisas inconsistentes. Uma delas era a personalidade dela de crédula, que não condizia com todo o aspecto manipulativo dela. E o segundo deles era o nível de poder do personagem. Ela tinha vários elementos e vários poderes que eu tinha posto na história que iam ser muito fortes para a história que ela está inserida. Então eu tive que cortar vários deles para que ela ficasse mais adequada para a história. E esse foi em breve o cenário de revisão dela. Então, esse foi o meu acabamento do personagem, e é claro que sempre dá para adicionar várias outras coisas no personagem, mas algumas vezes centenas de detalhes não valem mais do que um punhado delas, pois elas são difíceis de usar e nem sempre vêm à tona. Simplicidade nem sempre é um problema. Se achar que um personagem tem poucas características ou poucos elementos nele, sempre é possível adicionar para trazer mais detalhe e mais vida a ele, ou ainda por cima modificar algumas coisas. Então, esse foi o meu guia de criação de personagem. Eu abordei competências, traços, personalidade, comportamentos, histórias, segredos, conhecidos, objetivos, dilemas, pontos em abertos e, finalmente, posse e aparência. É bastante coisa que eu trabalhei, todas elas com exemplo da Lore. Eu tenho certeza que é uma série de lacunas e pontos que eu deixei de abordar que podem ser interessantes e bons para um personagem. Se vocês tiverem sugestões de coisas que vocês acham cruciais, por favor, comentem e me digam elas. Eu adoraria ter coisas que eu desconheço para adicionar nesse guia. Além disso, uma informação importante é que a partir do próximo vídeo, eu pretendo apresentar todos os meus vídeos em inglês. Eu acredito que dessa maneira eu consigo alcançar mais gente e crescer mais como pessoa e youtuber. Eu agradeço por terem me acompanhado nessa série de vídeos, eu espero que tenham gostado e que seja de alguma utilidade para vocês.
Até mais!